fala sobre a obesidade, né, em ortopedia. Basicamente a gente se remonta a um binômio, né, de você ter alterações metabólicas e mecânicas, né? A gente sabe, está acostumado a ver, até em roda de ortopedista, fala assim, ó, não tem como não ter dor no joelho com esse peso todo sobre o joelho, né? Então o estresse mecânico ele é um fator que sempre esteve em voga, né, quando a gente fala em situações ortopédicas e relacionadas aí à obesidade. Mas a gente está vendo que, cada dia mais, a gente está vendo que é muito além disso, é muito além de você ter esse padrão mecânico exclusivo, né? A gente vê isso em algumas situações, que eu vou mostrar aqui, e também a gente vê que não basta só por esses problemas que a gente vai encontrar em relação ao estresse mecânico, né, a sobrecarga de peso que acomete os membros inferiores. Bom, a gente sabe que o efeito mecânico, sim, ele é relevante, né? A gente tem algumas situações que ficam bem óbvias, né? Quando a gente tem desvio angular, quando a gente tem deformidades. A deformidade, ela leva a uma sobrecarga nas áreas de maior pressão, né? A área onde o vetor passa, onde você tem um apoio maior. Então, por exemplo, um genovário, como nessa figurinha lá de cima, você percebe que você tem uma sobrecarga do compartimento medial do joelho, e isso é físico, né? Quanto menor a área de apoio, maior a pressão que você exerce sobre aquela região. E a cartilagem hialina tem uma certa suscetibilidade a alguma efeito sobre a pressão. Essa foto de baixo mostra aí alguns ensaios mecânicos, né, em coelho, que você pode, colocando carga, estimulando sobrecarga, você cria as alterações que a gente imagina que estejam relacionadas à parte mecânica, à parte de sobrecarga de apoio. Bom, a gente sabe que não é só isso. Na verdade, o tecido adiposo ele faz parte de um sistema endócrino, né, que a gente hoje em dia está cada dia mais em voga e conhecendo esse sistema, né, que é um sistema que você tem algumas substâncias produzidas por esse sistema, por esse tecido adiposo, que corroboram com alguns eventos em relação à osteoporose e à osteoartrose, né, a artropatia degenerativa das articulações. E interessante que a gente percebe que isso é uma influência importante porque você tem essas alterações mesmo em membros que não têm carga, né, membros superiores, por exemplo. Então, isso chama atenção. Então, a gordura do canal medular tem ação sobre isso, a gordura visceral parece que tem mais ação do que a gordura do canal medular, da medula amarela, tem mais ação também a gordura da articulação. Então, tem vários eventos que eu posso corroborar a partir disso. Alguns trabalhos em relação ao trauma, né, a gente vê algumas situações muito interessantes com relação à população de obesidade. Primeiro, é você perceber que alguns traumas, obviamente, só ocorrem em pacientes que têm uma sobrecarga muito grande. Por exemplo, luxação de joelho com apoio mínimo, com trauma mínimo, né, descer uma escada, pular um degrau, que a gente encontra no obeso, às vezes até uma luxação exposta do joelho, obviamente só acontece no paciente que tem um super obeso, um paciente obeso mórbido, pelo menos. E o que chama atenção é a frequência de população obesa com fraturas no trauma, que a gente recebe todos os dias. E isso é um paradigma, isso é uma contraposição a alguns achados que eram muito frequentes na literatura, como esses trabalhos que estão citados aí nesse slide, né, que mostravam que, na verdade, existia algum efeito protetivo, né, de densidade óssea nos pacientes obesos. Né? Esse efeito protetivo ele foi constatado por diversos trabalhos. Esse é um dos trabalhos que mostra aí alguns marcadores de ação, de absorção, né, marcadores de ação osteoclástica, né, que mostram que você tem uma menor ação osteoclástica nos pacientes obesos e uma maior ação osteoblástica nesses pacientes, ou seja, você produz mais osso e consome menos do que o paciente que tem baixa massa em geral, não só massa magra, mas baixa massa em geral. E isso ficou um paradigma que ficou por um tempo se mantendo, quer dizer, provavelmente o obeso ele tem menos suscetibilidade à osteoporose do que o paciente com baixa massa magra ou principalmente baixa massa gorda. E isso tem vários trabalhos mostrando, aqui mostrando trabalhos comparando aí que também não há gravidade aumentada quanto mais obeso é o paciente. Então, esse grupo aí compara obeso, obeso moderado com obeso mórbido, né, e o super obeso, né, e na verdade você não percebe alterações em densidade óssea, tanto de coluna lombar quanto de fêmur proximal. Então, isso mostrava que existia algum efeito protetivo nisso, mas isso não era muito entendido, né? Por que esse paciente continua chegando na sala de trauma com uma frequência maior? Por que então você tem uma densidade óssea maior? Por que o obeso ele ainda é uma pessoa frequente em pronto-socorro ortopédico, em pronto-socorro com fraturas e com um aspecto realmente de um osso com qualidade reduzida, que você percebe um traço de fratura ou padrões de fraturas muito além do trauma que ocasionou aquele evento. Bom, esse artigo é um artigo muito interessante, é um do Renan Poli, é um artigo lá de Perugia, na Itália, e ele fez uma revisão de literatura muito interessante em que ele mostrou essa complexidade da relação entre obesidade e o osso. Né? E ele mostrou que, na verdade, existe uma dificuldade muito grande em você estabelecer quais são os pacientes realmente osteoporóticos, né, em relação à obesidade. O que é a osteoporose? Né?
Na verdade, a osteoporose, quando a gente imagina a osteoporose, a gente imagina como uma fragilidade óssea. E, na verdade, a gente avalia isso de maneira muito mais quantitativa, porque os exames que são realizados são exames quantitativos, a densitometria óssea, e pouco análise qualitativa. Então isso ficou em voga e esse trabalho mostra alguns levantamentos a partir disso. Ele mostrava que nos estudos que você tem, não só densitometria óssea, mas você tem alguns índices, como por exemplo esse aí, que é o Trabecular Bone Score, que é uma análise por tons de cinza, né, numa análise de qualidade, de frequência, da densidade das trabéculas ósseas, né, então chama TBS, Trabecular Bone Score. É um score que, na verdade, ele mostra muito mais a parte qualitativa. E ele mostrava nesse trabalho que não era proporcional o aumento de massa óssea nos pacientes obesos contra magros, comparando com o TBS, comparando com esse score de trabeculado. Então ele mostrou que existia uma diferença, quer dizer, existe na verdade alguma alteração qualitativa que a gente não está percebendo, porque a nossa análise se restringe à densitometria óssea. E outras propostas, como por exemplo você fazer uma razão, né, entre a densidade óssea e o índice de massa corporal. Esse score, né, que você faz o índice, a densitometria óssea dividido pelo índice de massa corporal, também seria um fator relacionado, porque viu que isso aí é inversamente proporcional. Então, na verdade, esses dois scores, eles têm a função, né, de trazer um pouquinho essa realidade, que é a realidade de você ter um osso de menor qualidade, frágil sim, com uma densitometria óssea dentro de padrões normais. Né? E o efeito mecânico ele é comprovado. Óbvio que existe algum efeito mecânico. Né? O efeito mecânico ele exige e ele estimula a matriz extracelular do osso, ele exige a formação de osteoblasto, a inibição de osteoclasto, quer dizer, você inibe ali uma reabsorção e estimula a produção de osso por estímulo mecânico. A gente percebe isso também todo dia, não só em indivíduos obesos e magros, mas em paciente acamado, né? Em paciente em CTI que faz osteoporose por desuso, em paciente que está sem apoio. Em contraponto, a gente percebia que esse efeito, então, o que acontece então com os membros que não têm carga, né? Nessa figura tem carga, mas não é o habitual ter carga. Né? Então, o que você perceberia nessas situações? Por que você tem pacientes com efeito protetivo, uma densitometria óssea normal, eles têm uma fratura de quadril em frequência menor do que a população magra, que tem osteoporose, mas eles têm mais fratura, por exemplo, de húmero proximal. O que leva a essa predileção? Por que o obeso quebra e por que os sítios de fratura são diferentes do sítio de fratura em pacientes osteoporóticos que não têm obesidade? Bom, outro ponto muito importante, que a gente fala sempre, é que esse efeito protetivo, né, é um efeito que não é exclusivamente por ação mecânica. Né? Quando a gente pensa em ação mecânica, né, a gente falou aí de um osso de carga ou sem carga, né, a gente está vendo claro ali que existe um estímulo do osteócito, existe um estímulo do osteoblasto, mas o que acontece além disso? Não é só de estímulo mecânico que a gente vai ter. A gente tem, obviamente, dentro da célula gordurosa, principalmente células brancas de gordura, você tem algumas situações muito importantes, como, por exemplo, o estímulo, né, para você ter a conversão da cortisona em cortisol, você tem a conversão, né, a aromatase, que é muito frequente no tecido gorduroso, nas células brancas, convertendo aí para o estrogênio que é um hormônio muito protetivo da parte óssea, né, porque ele é muito estimulante da parte osteoblástica. Então você tem esses elementos importantes. Além disso, você tem esse tecido gorduroso produzindo citocinas inflamatórias que fazem exatamente o inverso, fazem exatamente o estímulo à ação osteoclástica, à ação osteoblástica, desculpa, que é uma osteoclástica, que é uma ação que consome osso, que tira a densidade óssea. Então, a partir disso, então, eu tenho uma densitometria normal, eu tenho, então, agora, uma outra visão de um osso qualitativo, que eu vou ter que buscar no meu exame, eu tenho um estímulo de carga, ao mesmo tempo eu tenho uma alteração hormonal vindo de um tecido adiposo, que é quase um sistema endócrino próprio, e aí passa disso, então, esse paradoxo, né? Esse trabalho é um trabalho que mostrou muito e usou esse nome, né, de a osteoporose e o paradoxo da obesidade. Né? Então, esse artigo ele mostra exatamente isso. Por que não tem todos os achados, eu tenho um aumento do estrogênio protetivo, eu tenho carga, eu tenho tudo isso, e mesmo assim eu tenho frequência de pacientes na emergência com fraturas. E nesse artigo ele bota exatamente essa tabelinha, né? Quais seriam então os fatores positivos e negativos, né? Por um lado eu tenho a força mecânica, positivos, né? A força mecânica, o estresse mecânico, que é positivo, ele estimula o osteoblasto. Eu tenho aromatase produzindo estrogênio a partir de androgênios, e eu tenho um hormônio que foi muito em voga aí em relação ao tecido adiposo, né, em relação a controle de apetite e tudo mais, que é a leptina, que é um hormônio que ele tem, você perceber, está nas duas colunas, porque ao mesmo tempo que ele estimula a ação osteoblástica direto no estroma da célula adiposa, ele estimula, e isso tem sido usado em tudo, em ortopedia, inclusive como substituto ósseo, a gente tira tecido gorduroso para fazer estímulo de fratura, estímulo de algumas regiões com tecido adiposo centrifugado.
O mesmo a leptina tem um efeito negativo do outro lado da outra coluna, que parece, no indivíduo obeso, sobrepor o efeito positivo, né? A leptina no sistema nervoso central, ele diminui a ação a produção de serotonina, que é, na verdade, estimulante dos osteoclastos. Então você tem uma dualidade aí da leptina em relação à sua ação e provavelmente um efeito negativo que sobrepõe o efeito positivo. Além das ações aí hormonais, a diminuição da adiponectina, os fatores de inflamação e outros fatores aí de conversão aí de células mesenquimais em tecido ósseo. Então você tem, na verdade, mais efeitos negativos do que efeitos positivos metabólicos, e isso sobrepõe a ação mecânica, e a gente não percebe isso no exame, porque a densitometria óssea ela não dá a visão qualitativa do tecido. E aí a OMS buscou, a partir disso, desses estudos, né, recentes, tentar fazer um score, qual o paciente que está em risco, né? E criou, isso é no site da OMS mesmo, tipo um aplicativo deles, em que você consegue colocar vários itens, onde a densitometria óssea é apenas um desses itens, né? E aí, a partir disso ele classifica o paciente como em risco, baixo, alto, médio risco de fratura. Então esse score é um score, chama FREX, é um score que ele dá uma avaliação do risco de fraturas a partir não só dos achados de densitometria óssea, mas também com outros achados, como história familiar, osteoporose secundária por algum evento, alcoolismo e assim por diante. Bom, então, além disso, por que o obeso ele fratura mais? Tem alguns outros efeitos mecânicos, né, que não só a carga, que estão envolvidos nisso, né? Um dos eventos, obviamente, é isso. Menos atividade física, menos força e agilidade, tá? Obviamente, quando a gente fala em força e agilidade, não é todo obeso, não é todo sujeito pesado que tem diminuição de força, né? Na verdade, uma parte desses pacientes, eles não desenvolvem, não estimulam a prática desportiva, e por isso não tem esse elemento força como positivo, né? Instabilidade postural, alteração de centro de equilíbrio, agilidade baixa, no sentido de, obviamente, não só do tamanho corporal, mas também como algumas dimensões em relação à coxa, articulações, artrose, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? São o desgaste das articulações, da caixa angelina, algumas comorbidades, principalmente em relação ao sistema nervoso central, e diapenia, que é um evento comum em obesos, né? Diapenia, na verdade, e alguns obesos têm uma forma específica, que é uma obesidade sarcopênica, que são fatores muito corroborativos, né, de você ter eventos de trauma, eventos de queda. Dinapenia, na verdade, é uma situação em que a fibra muscular no obeso ele diminui a extensão do comprimento. Então, na verdade, o passo é mais curto, o movimento é mais restrito, porque a migração das proteínas lá da contração muscular ele é reduzido, chama de dinapenia, né? Então, as obesidades são dinapênicas e sarcopênicas, obviamente, você tem uma diminuição de força e esse músculo ele tem uma ação mais reduzida. Ele precisa de muito mais trabalho muscular para executar a mesma ação. Então, esse evento, na verdade, a gente percebeu que esses eventos são fatores, na verdade, de risco de queda, né? Ponto. Né? Então, isso é uma exposição ao trauma, é um evento muito importante em relação a isso. E as cadeiras de plástico, né? Também, que eu sou vítima também. E outro paradoxo importante, né? É o paradoxo de onde vai ter fratura. A gente percebe que na população magra é mais comum a fratura de quadril, fratura de fêmur proximal, as fraturas de coluna e as fraturas do rádio distal. Enquanto no obeso você tem uma frequência maior, em várias séries, de fraturas do tornozelo, fraturas do platô tibial, da parte proximal da tíbia, e fraturas do número proximal. Frequência maior, vários trabalhos mostram aí, comparando aí as fraturas, você vê efeitos ali positivos, né? Ali está a coluna feminina e masculina, você vê exatamente essa positividade da frequência em relação ao desvio padrão, em relação ao p-valor positivo dessas fraturas, no levantamento gráfico aí um levantamento grande, né, de pacientes vítimas de fratura. Então você vê que essas relações provavelmente são devidas a algumas situações, né? Uma situação que é bem documentada em obesidade, eles chamam de HIP, né, hip pads, né, que na verdade é o coxim gorduroso, né, o coxim de proteção que o obeso tem na região do quadril, né? Talvez esse coxim ele tenha um efeito protetivo no sentido de absorver o impacto mecânico em queda, né? Então isso é um evento muito importante, né? E também alterações da direção da queda, né? O centro de gravidade é projetado para frente, isso diminui quedas em sentido lateral, em sentido posterior, e a queda do obeso no sentido mais anterior, tá? Então isso aumenta aí a oportunidade de você ter fraturas do número proximal, do platô tibial, além do efeito de você ter mais força de inversão ou eversão do tornozelo, favorecendo fraturas do tornozelo em obeso. Bom, então basicamente a gente percebe que isso é um evento importante, né? As fraturas têm um padrão diferente, é um paciente frequente em sala de trauma,
é um paciente que tem um padrão de fratura diferente, exige uma fixação mecânica diferente. Quando a gente faz fixação de obeso, eu não botei aqui porque é um público vasto, mas as fixações são muito mais condizentes, né, não só com a alteração metabólica, como também com a alteração, com a demanda mecânica desse paciente. Em relação a articulações, né, que seria o segundo ponto, né, que a gente chama atenção sempre quando fala em obesidade, né, a gente percebe que existe sim um evento mecânico relacionado à obesidade, né, não só a questão da obesidade em si como estresse mecânico vertical, né, como uma força-peso, né, perpendicular ao solo, mas também em algumas situações como mau alinhamento, deformidades angulares, favorecendo a sobrecarga da articulação, aí o peso age sobre essas articulações, e fraqueza muscular. A fraqueza muscular, obviamente, ela é fator dependente, né? A gente vê em pacientes, por exemplo, atletas de sumô, atletas que têm sobrepeso, então fisiculturistas que têm 150, 170 quilos, e você percebe que ele não tem artrose pela demanda em si mecânica. Ele pode ter artrose até por esforço muscular, por evento muscular, mas não tem pela demanda do exercício, mas não por sobrecarga mecânica da ação do peso sobre a articulação. É muito mais comum, aqui nesse gráfico mostra a sobrecarga, é um evento que pode ser como fator participativo, né? Mas a instabilidade e a deformidade são fatores importantes na homeostasia, não só da cartilagem, mas também como do osso subcondral. O osso tem abaixo da cartilagem, que é importantíssimo, e também os tecidos moles ao redor. Bom, além disso, da mesma forma que o osso, tem alterações também inflamatórias, né? O tecido gorduroso ele é produtor de várias citocinas inflamatórias, e essas citocinas podem agir sobre a articulação e agem sobre a articulação, principalmente ali com inflamação da sinovial, com aumento de líquido sinovial, aumento do processo inflamatório na articulação, e efeitos sobre o osso subcondral, formação de osteófitos, tudo mais, que levam a alterações degenerativas da articulação. Então é uma cascata muito grande, né? E essa cascata ela atinge muito mais quando a gente fala no evento deformidade e com o evento também de você ter as formas sarcopênicas de obesidade, né? Porque a gente falou que o evento, a parte muscular, ela é fundamental quando a gente pensa em sobrecarga, né? Então você tem situações em que você percebe que a sobrecarga não gera dano articular, provavelmente ela é protegida pelo padrão muscular, pela força muscular que esses atletas elevam, né, ao nível deles. Outra parte muito importante é que essa perda muscular não é uma perda só por inatividade, né? Você tem a inatividade como um fator, mas uma das disfunções prováveis relacionadas à obesidade, né, é o que a gente chama de intermuscular fats, né, que é o aumento do tecido gorduroso, a lipossubstituição do tecido gorduroso sobre o músculo, né? Então você tem, obviamente, isso por diminuição da mobilidade, por uma disfunção muscular, você tem o músculo parcialmente substituído por gordura. Isso já tem alguns exames que você consegue medir essa densidade de gordura por tecido, né? Então mostrando ali a alteração de gordura subcutânea de um lado, e você tem a alteração de gordura muscular do outro. Nesses exames você perfere exatamente quando você tem a densidade de gordura na fibra muscular, então mostrando ali dois padrões parecidos, né? Mas o da direita de vocês, você percebe ali o padrão de infiltrado e de substituição gordurosa do tecido muscular. Então você tem, obviamente, um músculo grande, mas um músculo que não tem poder de contração, não tem força, não gera estabilidade na articulação, e com isso leva a dano. Bom, para não deixar de falar de pé, né, que tem que falar um pouquinho, o pé é uma vítima disso, porque obviamente ele sobrecarrega muito em relação aos eventos, né? Como qualquer articulação de carga, o quadril, o joelho, né, e também o pé, ele também sofre com isso. Sofre em várias situações também. Em relação a doenças do pé mecânicas, como hallux valgus, joanete, como fascite plantar, que são eventos muito frequentes em obesos, né? Também em relação à doença metabólica, né? Porque o pé diabético é uma situação de risco, né? Não só porque expõe ao defeito mecânico, à deformidade, como ali, por exemplo, de garra, a neuropatia diabética, mas também as deformidades levam a úlceras, e as úlceras de pressão, né? Como o nome diz, são situações em que colocam em risco a saúde, né, geral do paciente. Agradecer mais uma vez aí pelo convite à equipe, né? Obrigado pela oportunidade e um prazer estar aqui com vocês. Obrigado e bom dia a todos.